Capítulo 25 a 27. A guerra finalmente terminou. Ainda houve algumas escaramuças ocasionais, mas a guerra total finalmente acabou. Isto aumentou o fluxo de missões de escolta, já que o número de pessoas que tentavam lucrar com o conflito recorrendo ao banditismo era elevado, mesmo na Terra da Água. E assim, Rei e Conan se encontraram em sua primeira missão. Rank D, escolta até um comerciante, rumo à capital do País da Água. A classificação era diferente de quando o rei se lembrava do cânone. Havia muito poucas missões-tarefa. A maioria deles não foi aprovada porque foi depois da guerra e os ninjas eram escassos e escassos. Apresse-se, carregue-o. Um homem rechonchudo apressou Rei e Conan quando eles entraram em seu armazém. Ele estava apontando para uma pilha de mercadorias que queria colocar no carrinho. Rei olhou para o homem com uma sobrancelha levantada. Depressa, eu não contratei você para perder meu tempo. O homem bateu o pé no chão. Rei balançou a cabeça, incrédulo. O comerciante viu isso e estava prestes a dar uma surra verbal adequada no que ele considerava um gênio humilde quando o rei desapareceu. Aprimorando seu corpo com Raiton Chakra, Rei apareceu atrás do homem com uma explosão de velocidade, segurando uma kunai em sua garganta. Os companheiros do comerciante congelaram com os olhos arregalados. Você nos contratou para protegê-lo de bandidos. Não como mensageiro. Rei afirmou friamente, pressionando a kunai mais fundo em sua garganta, tirando sangue. Eu poderia cortar sua garganta e acabar com isso. Então, você vai calar a boca e parar de nos dar ordens. O comerciante rapidamente entendeu sua posição. Não foi Konoha que colocou os civis em primeiro lugar. Os clientes eram importantes, mas mesmo Konoha, a mais gentil das 5 grandes, tinha sistemas de segurança caso os clientes fossem muito indisciplinados. Os comerciantes podiam ser mal-humorados, zombeteiros e até condescendentes. Ninja suportaria isso. Mas cada ninja tinha seu limite que, quando atingido, ele poderia dizer foda-se. Por exemplo, nenhum comerciante poderia assediar sexualmente ou pedir sexo, a menos que isso fizesse parte da missão. Afinal, os mercadores eram mercadores, não nobres. A menos que eles estivessem conectados com o daimyo, o que provavelmente seria uma missão de rank B realizada por jonin ou shunin de alto escalão. Mas mesmo assim a vila tinha uma lista de kunoichi dispostas, caso o homem fosse conhecido por desejar entretenimento durante a missão. Afinal, essas missões pagavam muito mais que o padrão. Mas a menos que fossem esses comerciantes, não importaria se eles bombardeassem completamente um rank D. Tudo que isso causaria seria uma marca negra em seus registros com a qual ninguém se importaria. Nem mesmo uma multa seria administrada. Os ranks D são para aqueles que não podem pagar. Mostra o baixo status social e ninguém importante pagaria por um, a menos que essa pessoa deixe de ser importante e rica. Inferno, alguns nobres até pagam rank C para serem babás, tudo para mostrar sua importância. Da próxima vez que você quiser nos perguntar algo, pergunte com educação. Estamos claros? Rei perguntou com aço na voz. Ele pode ser jovem, mas nenhum comerciante um pouco acima da média vai mandar nele. Ele sobreviveu em uma zona de guerra e não fez isso apenas para ser desprezado. Não que ele tivesse algo contra o trabalho servil. Foi a atitude do comerciante que irritou Rei. Sim, o comerciante admitiu com medo enquanto o suor escorria por sua testa, suas pernas tremendo. A intenção assassina de Rei fez com que o homem já se visse morrer inúmeras vezes e foi a pior experiência de sua vida. Rei afastou a kunai da garganta do comerciante, fazendo-o cair no chão com os olhos trêmulos e marejados. Rei casualmente se aproximou de Conan enquanto ela flutuava as mercadorias com seu papel e as colocava nos vagões. Eles se sentaram na beira de uma carroça, a cabeça de Conan apoiada no ombro de Rei enquanto ela se sentava em seu colo, ambos em guarda. Escusado será dizer que a viagem foi tranquila depois do pequeno show no armazém. A viagem foi chata. Rei acabou de criar 20 clones de água que mataram qualquer bandido nas proximidades. Ele nem precisava se importar se eles eram culpados ou não. Os camponeses eram pobres, mas não eram tão pobres a ponto de não terem condições de comprar comida. O atual daimyo era egoísta e ganancioso, mas não era tão ruim a ponto de fazer seus súditos morrerem de fome. A capital do País da Água foi, inesperada. Mostrou a riqueza do país. Este país estava exatamente na mesma situação que Ami antes da guerra, só que maior. A capital era rica enquanto todo o resto era pobre. Ambas as situações foram criadas por culpa dos dirigentes. Embora sim, o daimyo da água pagaria de bom grado pelo recrutamento de novos ninjas e Kekkei Genkai contratando comerciantes e prometendo uma boa quantia por isso. Isso apenas significava que ele valorizava a segurança de seu país, sua segurança. Quanto aos camponeses, era óbvio que ele não via necessidade de se importar. Somente a capital tinha energia elétrica. Apenas a capital tinha um porto enorme e luxuoso. Apenas a capital tinha estradas de mármore adequadas. Apenas a capital tinha estátuas de mármore. Apenas a capital tinha. Simplificando, ainda não era a hora do cânone. Isso realmente deixou claro que este era um passado do que Rei lembrava da série Naruto. Na verdade, Rei ficou bastante estranho com toda a riqueza que lhe foi mostrada. Com o passar dos anos neste mundo, ele se acostumou a viver praticamente no deserto. Quando ele veio para uma cidade que realmente tinha eletricidade, ele só podia rir ironicamente. Conan ficou indiferente. Ela não se importava se as pessoas ao seu redor tivessem vidas felizes ou miseráveis. Ela olhou para o rosto de Rei, sorriu e se levantou, beijando-o completamente nos lábios enquanto os lambia, afastando sua mente do que quer que fosse que a atormentava. Somente quando ela sentiu a mão gentil de Rei em sua cabeça ela se afastou e lançou um olhar mortal para os mercadores boquiabertos que eles deveriam proteger. Os vagões pararam em frente a um armazém de mercadorias.
era diferente daquele de Kerigakure. Este era maior e claramente feito de madeira cara. Você poderia nos ajudar a descarregá-lo? O comerciante perguntou educadamente e Rei olhou para ele impassível. Vacilando, ele acrescentou calmamente. Por favor. Conan assentiu e o jornal mais uma vez fez as mercadorias flutuarem para os armazéns, empilhando-as. A confirmação. Rei perguntou e o comerciante assentiu, assinando seu nome no papel confirmando que a missão foi cumprida. Rei e Conan tiveram 2 dias para passar na capital de Mizuno Kuni. Eles decidiram aproveitá-los. Na manhã seguinte, Rei preparou o café da manhã para Conan. Os dois gostaram junto com alguns beijos matinais leves. Rei tinha um plano para sua visita à capital. Como um shinobi Keri, ele não poderá vir a este lugar com frequência. Felizmente ele tinha Conan e sua excelente habilidade com focas. Eles deixaram o Itai até nos bolsos e saíram do quarto do hotel. É isso? Conan perguntou perplexa enquanto olhava para o prédio degradado na periferia da capital. Tanto ela quanto o Rei estavam no auge de suas formas adultas. Sim, Rei parou. De qualquer forma vamos entrar. Ele estendeu a mão para a porta e eles quebraram. Suspirando exasperado, Rei simplesmente passou pela moldura agora sem porta e entrou no prédio. Quem é você? Um velho gritou de repente, tentando parecer confiante, mas a gagueira não ajudou muito. Você é Mikado Biribiri? Rei perguntou, tentando parecer educado. Esse sim. O homem assentiu, olhando para ele com suspeita. O que você quer? Rei ouviu que o cara era basicamente Nata MK, antecessor, mas esta seria realmente uma conversa longa, não seria? Vim lhe oferecer um acordo comercial. Bubu Sibucine. Sim. Rei estalou a língua enquanto Conan ria por trás da palma da mão. Bubu. Eu sei. Rei disse ao homem com um gemido. Agora sente-se. Ele estava ciente de que o homem tinha uma mente brilhantemente inventiva, mas era um péssimo em habilidades sociais. Foi totalmente óbvio. Você quer espalhar suas lâmpadas elétricas, iluminação pública e eletrodomésticos. O homem assentiu, com as costas retas e as mãos apoiadas nos joelhos. Mas você não tem uma fonte de energia estável e habilidades sociais. O homem assentiu novamente com um pouco mais de entusiasmo. Eu posso te dar? Isso. Rei tirou uma matriz de selo composta por 2 selos. Ele apontou para um dos selos. Isso atrai uma quantidade minúscula de energia da natureza para o selo que produz o chakra Raiton. Ele viu o olhar de total incompreensão, mas não se importou e continuou. Seu dedo caminhou em direção ao segundo selo enquanto ele continuava sua explicação. Este chakra Raiton é conduzido para o segundo selo, onde é feito para energizar o selo e criar eletricidade a partir dele. Os olhos de Mikado brilharam quando ele percebeu como funcionava. Se isso fosse verdade, então o problema da fonte de energia estaria resolvido. Mas, terceira caca não posso fazer isso. Sim, Rei assentiu pacientemente. É por isso que um clone de Conan aqui irá ajudá-lo e criar esses selos para você. Um comerciante, Karubo, virá em alguns dias para atuar como pessoa do povo neste pequeno projeto. 15 para Karubo. Mikado pescou com o queixo pendurado diante da proposta. É Ió com acento circunflexo você, metade. Ele gritou e pela primeira vez não gaguejou. Sim, Rei respondeu calmamente. Você receberá 35% e poderá se concentrar em inventar enquanto Karubo faz o trabalho de comerciante para você. Mikado ficou em conflito ao olhar nos olhos esmeralda do homem loiro claro. Por um lado, o trabalho de sua vida se espalharia. Por outro lado, pediram mais da metade dos lucros. Ok. Ele fez uma careta, mas sabia que não tinha outra escolha. Kuruzu Inc. o deixou empobrecido quando introduziu sua própria fonte de energia e aparelhos. E mesmo que quebrasse com mais frequência, eles eram considerados melhores, embora os dele nunca quebrassem. Estava tudo em suas habilidades de conversação. Rei assinou um contrato com o homem e deixou para trás um clone de papel do Conan adulto. O clone tinha 6 selos, um na cabeça, um no coração e 4 nos membros, que absorviam continuamente a energia da natureza e reabasteciam suas reservas de chakra, tornando-o capaz de se sustentar indefinidamente. Poderia até criar mais clones de papel por conta própria que poderiam fazer selos. Uma fábrica perfeita. Rei adorou que esses clones de Conan fossem como Shadow Clones, apenas sem a função de transferência de memória. Ele confiava em Conan para fazer o melhor em seus esforços, mesmo que fosse apenas um clone dela. Ele não era denso. Ele sabia que ela mataria Mizuno Kuni inteira se ele perguntasse. Ou pelo menos ela tentaria. E por que ele não usou seus próprios clones? Como diabos ele iria colar selos feitos de tinta em um clone de água? Foi muito deprimente quando ele tentou. Eles saíram da casa de Mikado depois de concordarem que a empresa se chamaria Beriberi, e que os lucros de Rei iriam para sua conta. Karubo já estava convencido a concordar com 15%, então isso não era um problema. Rei e Conan passaram o resto do tempo na capital visitando pontos turísticos, de mãos dadas, experimentando restaurantes e curtindo a vida. Depois de seu frenético arco de sobrevivência em Yami, isso parecia quase o paraíso para Conan. Ela comia boa comida, beijava Rei e ele até a carregava pela cidade. Ela não pôde deixar de ter um sorriso quase imperceptível nos lábios o tempo todo. Para Rei, aquele sorriso foi muito revelador. Ele fez questão de beijá-la muito durante o encontro. Ele sabia que ela adorou e também poderia dizer que os lábios dela eram um de seus lugares favoritos. É por isso que quando eles voltaram para o quarto de hotel e Conan o atacou no segundo em que a porta se fechou, ele não protestou. Os lábios dela percorreram seu pescoço, queixo e bochechas até finalmente alcançarem seus lábios. Conan não parou.
Ela se apoiou totalmente nele, aprofundando seus beijos quando chegaram à cama. Rei acabou sentado na beirada enquanto Conan montava nele, com as mãos na parte de trás de sua cabeça, aproximando seus lábios dos dele. A língua dela começou a atacar os lábios dele, tentando encontrar uma entrada. Rei permitiu sua entrada e os dois se beijaram enquanto Conan tentava fazer seu corpo derreter no dele enquanto gemia entre os beijos ao sentir as mãos de Rei apertando seu traseiro. Eles levaram 5 minutos para se separarem e ao fazê-lo, os olhos de Conan brilharam. Ela queria mais do que apenas beijos. Ela se sentia pronta. Ela estava pronta. Sua mão começou a alcançar a virilha de Rei. Rei impediu que a mão dela entrasse em suas calças, segurando-a com força, quebrando a atmosfera terna da sala. Conan olhou suplicante para ele. Eles tinham 11 anos, mas seus corpos tinham 13. Eles tinham Itaiaté. Ela queria fazê-lo se sentir bem. Rei lançou-lhe um olhar severo que lhe disse o que ele pensava sobre isso. Seus corpos ainda não estavam maduros o suficiente. Talvez fosse um resquício de sua moral da era moderna, mas ainda estava lá em sua mente. Ele simplesmente não conseguia desligar e foder uma garota de 11 anos. Mas quando ele viu seu olhar triste, saudoso e amoroso, mostrando desesperança e necessidade. Suspirar. A energia da natureza simplesmente atrapalhou nossos hormônios quando envelheceu nosso corpo. Ele amaldiçoou. Seu corpo também queria isso. Foi um desejo quase avassalador. Desejo de se tornar um. Conectar. Não havia nada que ele quisesse mais do que fazer sexo com Conan. Curiosamente, foi só Conan quem o evocou. Com um gemido exasperado, sua mão livre foi para a área inferior de Conan. Ele, pelo menos, poderia dar-lhe essa satisfação. Canalizando seu chakra Raiton bem controlado, ele o empurrou para dentro dela. Conan observou curiosamente sua mão em expectativa. Mas então seus olhos se arregalaram quando ela sentiu o chakra. Ela não conseguiu se conter enquanto gritava em êxtase por 30 segundos inteiros. O chakra Raiton estimulou todas as terminações nervosas de sua região inferior. Ela sentiu uma sensação de formigamento dentro de si e era insuportável. Conan, pela primeira vez em sua vida, atingiu o clímax, molhando o local embaixo de si mesma. Seu corpo impotente e contorcido caiu sobre o de Rei enquanto seus olhos começavam a cair de exaustão enquanto ela se abraçava a ele, adormecendo. Rei olhou para seu sorriso satisfeito e feliz. Suspiro. Uma garota tão difícil. Ele lambeu os dedos molhados e seu sorriso se alargou. E pelo menos ela tem um gosto incrível. Ele beijou-lhe ternamente a testa. Terei que lhe ensinar como deixar seus desejos carnais tomarem conta de você e se dispersarem na energia da natureza. Isso aliviará pelo menos um pouco dessa necessidade incontrolável. Ele sussurrou amorosamente para Conan adormecido, adormecendo ele mesmo. Rei e Conan fizeram missões de classificação D e C ocasionais por 2 anos até serem elegíveis para a promoção a Chunin. Durante este tempo, eles viajaram a maior parte do País das Águas enquanto o Mizukage tentava mantê-los fora da aldeia, mas nunca permitindo que saíssem do País da Água. Eles eram a única dupla de genin e enviá-los poderia libertar uma equipe, então eles ficaram maltrapilhos nesses anos. Bem, estariam se não arranjassem tempo livre sempre que possível no caminho de volta. A lista de datas em vários locais era quase tão extensa quanto o registro da missão. Afinal, Rei certificou-se de ter tempo suficiente em Conan para reabastecer suas reservas de Conan após cada missão com Conan. Desde que ele a ensinou como se livrar de seus desejos, ela ficou bastante domesticada. Rei sabia que não era uma solução, apenas uma ajuda temporária. Seus desejos ainda estavam crescendo. Mas só mais 2 anos e ele se sentiria bem com isso. Por outro lado, desde que ele empurrou seu chakra relâmpago em Conan, ela exigia um pouco de atenção todos os dias. O gosto dela era quase viciante para ele. Ele não podia deixar de se sentir irônico com isso. Conan rapidamente acabou com esses sentimentos. Um dia, ele acordou com a língua de Conan subindo e descendo em sua ereção matinal. Rei só conseguiu segurar com firmeza seu cabelo bagunçado e se divertir. Desde então, ele também recebeu o carinho de sua boca e língua sedosa dia sim, dia não. Conan parecia quase viciado em seu esperma. Ela tinha um gosto celestial para ele, então ele presumiu que era o mesmo para ela também. Ambos sabiam que o que sentiam um pelo outro não era normal. Eles se amavam há anos, claro, mas eles estavam cientes de que esses sentimentos intensos e insaciáveis pelo outro datavam do acidente com a ligação e que só ficavam mais fortes a cada dia. A coisa ficou tão séria que Rei até começou a desenvolver um selo especial, selo que afeta a alma para uni-los completamente. Ele sentiu que o vínculo deles estava um tanto incompleto. Abrir, e isso estava lentamente deixando-os malucos. Eles precisavam de algum tipo de controle. E se isso os empurrasse para além da linha proverbial e os fizesse desejar o outro com o seu próprio ser? Por que não? Ele estava até adicionando alguns benefícios especiais. 2 anos. Esse era o período mínimo para que um shinobi estrangeiro fosse confiável. Rei sentiu que o terceiro Mizukage estava realmente pressionando por sua integração com Keri. Nestes 2 anos, ele e Conan não falharam em nenhuma missão. Eles tinham o melhor histórico de todos os genins. O que foi uma grande vergonha para eles, já que já estavam no nível sólido de Jonin de Elite. Eles frequentemente brigavam com os 7 espadachins, na maioria das vezes derrotando-os. Isso trouxe apenas uma depressão crescente para o terceiro Mizukage, vendo-os batendo seu melhor. Alternativamente, ele pulou de alegria quando o Rei ou Conan foram derrotados.
Mas novamente nenhum deles realmente mostrou toda a sua habilidade nessas lutas. Rei frequentemente se limitava a Raiton e Kenjutsu enquanto golpeava golpe após golpe, melhorando seu Kenjutsu nessas lutas, e Conan preferia seus clones de papel e etiquetas explosivas enquanto empregava mais uma tática de bater e correr. Para ser sincero, na maioria das lutas, ela nem estava no campo de batalha. Em vez disso, comia lanches nas copas das árvores enquanto seus clones faziam o trabalho. Isso estava deixando Maduro esparso e o atual detentor de Kiba. Aquele homem odiava Conan com paixão, especialmente porque ela sentia um prazer doentio em sempre cancelar o revestimento de Raiton nas lâminas com seu futon, sempre encontrando uma maneira diferente de fazer isso também. Rei lutou principalmente com os detentores de Sameada e Nuibari, portador da Sameada. Era um cara desconhecido com cabelo branco espetado. Rei não se importava o suficiente para lembrar o nome dele. Tudo que o cara tinha era uma grande reserva de chakra, velocidade e conformidade com a Sameada. Suas habilidades eram boas apenas para agitar o sugador de chakra, mas lutar com ele foi realmente um bom exercício para se esquivar. Nuibari era perigoso. Até Rei recebeu alguns buracos no corpo ao lutar com a mulher que empunhava aquela espada. Ela era incrivelmente habilidosa e rápida com isso. Não importa a vantagem que ele tinha como alguém que fortaleceu seu corpo com a energia da natureza durante anos. Não importa que seus sentidos estivessem incrivelmente desenvolvidos. A mulher sempre encontrava o buraco certo em sua defesa para enfiar a agulha. Isso realmente mostrava a Rei que ele ainda não era invencível. Rei encontrou um novo respeito pelo shinobi ao lutar contra ela. Ela foi o principal exemplo de que nem tudo era puro poder e que a precisão e a habilidade também podiam matar. Uma pena que a mulher será morta por seu aluno, Kushimaru. Era o dia de sua promoção a Chunin quando Mizukage os chamou. Rei, esperando outra missão, entrou vagarosamente no escritório de Mizukage e com uma leve reverência, aguardando instruções. A essa altura, a secretária nem o impedia, pois sua equipe era a que mais frequentava o escritório. Os benefícios de poder voar em uma plataforma feita de papel de Conan, reforçada pelo chakra Raiton de Rei. A velocidade de viagem deles era incrivelmente rápida. Eles podem ter 2 dias de folga após cada missão de longa distância e estar em Kiri 3 dias antes do retorno esperado. Até hoje, Mizukage não sabia como eles faziam isso e sempre reclamava desse feito. Infelizmente, retornos mais rápidos significaram mais missões. Irritar Mizukage com retornos ainda mais rápidos deles também resultou em ainda mais missões, o que proporcionou mais tempo livre com Conan fora da aldeia e um salário maior. Rei achou que era uma situação em que todos ganhavam. Ah, Rei-kun! O Mizukage gritou alegremente, fazendo o Rei franzir a testa. Você fez Chunin, eu vejo. A carranca de Rei se aprofundou. O homem fez todos os disfarces com Rei e Conan há 1 ano. Ele não era mais aquele líder severo e sério, mas agora era mais um idiota e irritante, merda. Claro, você sabe que eu sou Chunin, você aprovou, Baaka. Quem você acha que assinou o recibo da biblioteca para a sessão Jonin bem diante dos meus olhos? Rei se enfureceu mentalmente. De qualquer forma, tenho algo especial para você, sabe? O Mizukage parou. Chame-a. Entrou na sala uma menina de 9 anos com um itai até na testa. Ela era pequena, mas seus olhos eram aguçados, acostumados a se defender sozinhos, correndo instantaneamente por toda a sala, procurando maneiras de correr só para garantir. Seus olhos instantaneamente se voltaram para Mizukage e ela se curvou. Mizukage-sama. Ah, Ringo-chan, você será entregue ao Rei com certo? A garota Ringo instantaneamente olhou para Rei com um olhar conflitante, mas meio desapontado. Afinal, ele parecia ter 15 anos no máximo e também não era tão forte. Ela deveria. A garota corou e olhou para o chão, como um discípulo. Rei terminou para Mizukage sem expressão, fazendo Ringo piscar e acenar lentamente enquanto seu rubor se aprofundava por causa desse mal-entendido. Claro, como discípulo. O Mizukage repetiu com um sorriso. Que perspicaz da sua parte, Rei-kun. Rei se lembraria para sempre do dia em que se condenou e permitiu que o Mizukage o chamasse de Rei-kun. O idiota usou isso contra ele em todas as vezes que pôde. O humor jovial de Mizukage desapareceu de repente quando ele desanimou. Dito isso, Genin Ameyuri. Ele pronunciou severamente, fazendo a garota se endireitar. Sua afinidade com Kenjutsu e Raiton foi devidamente notada. É por isso que você está contratando o melhor professor de Raiton e um dos melhores espadachins de Keri. Alguma dúvida? A garota inicialmente hesitou, mas depois seus olhos brilharam em determinação. Achei que o melhor era o portador do Kiba. Rei não pôde deixar de sorrir. A garota teve coragem de falar assim com Mizukage. Ah, corajoso, não é? O Mizukage riu. Talvez sim, talvez não. Reiko não é um portador duplo, portanto, Kiba não é para ele. O Mizukage sabia que Rei iria esmagar o atual portador de Kiba. Ele viu isso acontecer bastante também. Mas admitir isso para uma garota cujo sonho é ser a portadora do Kiba? Ele não foi tão cruel. Isso destruiria seus sonhos. Isso não serviria para seus planos. De jeito nenhum. Ringo observou Rei. Ele tinha longos cabelos loiros claros em uma trança enorme, começando na parte de trás da cabeça, fluindo sobre os ombros e caindo preguiçosamente no peito, alcançando o meio do abdômen. Seus olhos eram penetrantes de cor verde esmeralda brilhante e seu rosto tinha bochechas salientes com alguns traços aristocráticos. Ele estava pálido e magro, despretensioso em seu kimono branco solto de mangas compridas, chegando apenas um pouco acima do meio da coxa, e calças pretas. Ringo consideraria um nobre em vez de um ninja. Nada como os espadachins musculosos de Keri. Ringo também notou sua postura casual e expressão irritada enquanto estava a 5 metros de distância dela. Ela então se virou para Mizukage.
Onde diabos está meu pedaço musculoso de pedaço? Esse cara magro vai ser meu sensei? Mas sem músculos. Ringo choramingou mentalmente. Mizukage-sama, você tem certeza que isso Ela não terminou quando sentiu um golpe poderoso na parte de trás de sua cabeça, jogando seu rosto no chão. Isso não foi legal, Reikun. Ponto. O Mizukage repreendeu o rei sem entusiasmo, que agora estava em pé, alguns centímetros atrás da forma de Ringo esparramado no chão com uma das mãos estendida em um movimento de golpe e a outra atrás das costas. Isso é jeito de falar com seu mestre, Bakadeshi Ringo. Olha como vou te bater até a morte. Ele ignorou Mizukage enquanto repreendia Ringo. Ringo não era tão novo na manipulação de Raiton. Ela sentiu um leve zumbido e então ela foi atingida. Ela ficou de pé, seus olhos brilhando como estrelas enquanto olhava diretamente para Rei com admiração em seu olhar. Sim, mestre. Ela exclamou, enchendo os olhos de admiração. Rei piscou para ela. Então pescou para o Mizukage boquiaberto. Eu quebrei ela? Ele apontou para Ringo, que ainda olhava para ele como uma fã. Parabéns, Reikun. Você acabou de ganhar seu primeiro admirador. Me deixa orgulhoso. O Mizukage enxugou uma lágrima falsa no canto do olho. Venha comigo, garota. Rei decidiu que uma retirada rápida era necessária e saiu com Ringo. Não foi como em Konoha. Ele recebeu um aprendiz e pronto. Se ele não a quisesse, ele poderia encontrar alguém que a quisesse ou a deixasse estudar sozinha, ou causar um acidente. Ela era órfã e era uma opinião viável. Mas ele não podia rejeitar a nomeação dela como sua aprendiz. Mas isso basicamente significava que a habilidade dela refletiria nele e em seu currículo. Foi uma maneira bacana de manter os Jonins na linha e fazê-los transmitir pelo menos algumas de suas habilidades. Quando a porta se fechou, a expressão de Mizukage mudou de jovial e bobo para completa seriedade. Ele cruzou as mãos na frente da boca que se contraiu para cima. E considere isso um teste. Rei, Kun.